Olá, querida mulher! Aqui é a Josélia Calisto. Estamos seguindo com as resenhas do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus está levantando neste tempo, da autora Viviane Martinello, da editora Vida. Este livro é o seu primogênito e tem circulado o mundo inteiro, servindo de instrumento para o avivamento espiritual, quando tem dado munição para nós, mulheres cristãs, que precisamos estar sendo sacudidas para sair do comodismo espiritual e possamos estar neste avivamento como verdadeiras mulheres samaritanas, com sede da palavra do Senhor. E eu quero aproveitar e te trazer uma dica para quem está com o livro físico e se não tem, providencie, porque antecedendo cada capítulo, a pastora Viviane coloca cartas que ela escreveu num tempo de muita intimidade, percepção espiritual, onde ela coloca frases, pensamentos que são muito gostosos de ler e ser tocadas também junto com o nosso espírito. Agora vamos seguindo, já estamos no capítulo 8 e o tema dele é cortadas, não podadas. E aqui foi embasado este capítulo no livro de João, capítulo 15, dos versículos 2 a 4, onde fala que todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que possa produzir ainda mais. Então agora vamos entrar profundamente nessa analogia que eu vou trazer para você, que parece tão simples, mas que já percebemos como Deus usa para trazer grandes verdades. Então, eu como bióloga já me conectei com esse assunto de corte, poda, planta, e eu quero falar para você que está me ouvindo agora. Certamente deve ter no mínimo plantinha aí na sua casa, na casa de alguma familiar, que você percebe que precisa ser regada, cuidada, ou você também já parou olhando para um jardineiro fazendo a manutenção de uma área verde bonita, bem cuidada. Ele muitas vezes porta aquelas tesouras grandes. Então, com esta conexão que você já trouxe à memória, eu quero te falar uma frase que pastora Viviane usa para abrir este capítulo. A seguinte: é mais proveitoso sentir as dores da poda perto do Pai que estarmos inteiras, mas distantes dele. Imagine aqui agora que há grandes diferenças que eu preciso, na verdade, esclarecer aqui sobre corte e poda. Mesmo ambos envolvendo um corte com o uso de uma faca, de um machado, de uma tesoura. Porém, há uma diferença que está no local que o corte é realizado e não, na verdade, o instrumento que está sendo usado. E eu quero esclarecer primeiro para você sobre o corte, porque ele serve para aparar e nos limpar de situações e sentimentos muitas vezes nada saudáveis. Porém, eles podem também, estes cortes, nos matar e nos arrancar a vida que nos resta. Só que agora eu quero desenvolver mais para você sobre as podas. Elas são, muitas vezes, um tipo de corte, porém é estratégico para o crescimento e a frutificação das plantas. São pedagógicas e pontuais em nossa vida cristã e tocam em áreas que precisam de intervenção, necessárias para o nosso crescimento saudável e frutificação dentro do nosso propósito. Ou seja, são podas cirúrgicas e pontuais. Deus tira e depois entrega a saúde renovada. Então entendemos como uma poda divina, que é nada mais nada menos que um alinhamento do ser humano à vontade de Deus, lembrando de quem somos e também de quem não somos. A poda revela para você sobre o qual você não foi chamada e quer revelar quem você é, para que você tenha uma vida livre de julgamentos.
Mas até aí, nós carregamos em nossa história de vida muitas fases de podas, advindas das nossas tentativas e erros, até saber exatamente para o que fomos chamadas e autorizadas. Ou seja, querida mulher, essas podas são valiosas e são mais comuns e repetidas do que podemos imaginar no decorrer de nossas vidas. Este capítulo, querida mulher, reforça o entendimento que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor e fará o que for necessário para manter-nos saudáveis e dando frutos com identidade e na estação devida. A nós resta a decisão de, sabendo desta revelação, decidir permanecer fixa, enxertada na videira verdadeira, ou seja, Jesus, que é a nossa fonte de vida. Pois ao desconectarmos, o resultado é sequidão e morte. Esta reflexão nos faz entender que a verdadeira vida reside em nossa fraqueza, que guarda uma força única, guardada para os que permanecem na dependência do agricultor. Admitir falhas e fraquezas não é o nosso forte, mas é algo comum às improváveis, porque através da debilidade humana, o poder do alto se manifesta. Assim fala o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 18, onde ele afirma que em sua natureza humana não há nada de bom, pois quer fazer o que é certo, mas não consegue. Aqui, queridas mulheres, nos traz a verdade. Nós viemos do pecado. Nós sempre vamos estar impulsionadas a atender a nossas vontades, os nossos impulsos. É um grande desafio permanecer enxertada na videira, porque para isso precisaremos renunciar a nós mesmas. Que este áudio chegue para sintonizar a sua audição sobre estas verdades, pois costumamos negar nossas fraquezas, achando que estamos sendo fortes, quando não expomos elas no lugar devido. Não tratamos e assim não temos saúde em nossas decisões. E aqui é mais um ponto importante do capítulo que a pastora Viviane coloca no livro, encontrando a força na fraqueza. Conforme já falamos nesta resenha, nós não gostamos de expor as nossas fraquezas, porém, quando decidimos assumir a situação, já tem aí tomado grandes proporções, com níveis altos de estresse e esgotamento, doenças onde já são psicossomáticas por conta de nós guardarmos e não liberarmos, porque não encontramos o ambiente seguro e muitas vezes não recorremos ao nosso Pai, porque achamos que assumir essa fragilidade é duvidar da sua fé. Isso, querida mulher, nos faz ter a falsa ação de que vestir a roupa da Mulher Maravilha é o melhor para atender a tudo e a todos, na expectativa de sermos mulheres perfeitas. E eu asseguro a você que nós passamos longe e precisamos, na verdade, nos acolher para aceitar que precisamos de apoio, tratamento, auxílio, aconselhamento para acessar a nossa cura. Porque, querida mulher, não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Viviane fala que normalmente nós mulheres somos consideradas como sexo frágil. Todas nós já ouvimos, né? Como costumo nomear o sexo feminino. Porém, há em nós uma força única, diferente da masculina. Temos forças muito distintas. Somos resilientes na dor, mas não autossuficientes. Não acostumamos a fugir quando alguém que tanto amamos precisa de ajuda. Nós permanecemos ali. Amamos com uma força única e intensidade incomum.
Não temos a força física dos homens para certos serviços, mas há uma sabedoria e graça comum a nós para edificar um lar. Aqui vou falar para você com a visão de terapeuta de mulheres, onde um dos objetivos dos processos terapêuticos que eu aplico é resgatar o feminino. A mulher com uma necessidade de sobrevivência e maior parte justificável devido a tantos preconceitos sofridos, fez com que contribuísse para o distanciamento da sua essência, acolhendo mais a força masculina e entrando assim em desarmonia. Querida mulher, temos muito a desbravar e conquistar. E precisamos seguir sim, lutando, mas sem levantar as bandeiras dos extremos, sem ativismo. Nós temos uma essência única que nos permite gerar, nutrir, acolher. Isso não só dentro do seio da maternidade, mas de um filho espiritual, de projetos que nós podemos sim e temos a capacidade de executar e alçar voos altos profissionalmente também. Trazer o fortalecimento de nossa essência é fundamental para que possamos performar como mulheres e não como homens. Isso, queridas, traz um grande desequilíbrio na formação de nossos filhos, principalmente. Quando muitas vezes nós aleijamos os nossos maridos, porque nós temos uma tendência natural que nos faz, inclusive, ligar o sinal de alerta quanto a isso, de querer controlarmos tudo. E isso traz o tirar o posicionamento dos homens dentro do próprio lar, quando nós geramos desgastes e problemas por não aprendermos a descansar em Deus e deixar Ele no controle das nossas motivações. Mas aqui Deus, ele nos trata em meio justamente às tempestades. Por quê? Deus é didático. Pois é quando ficamos vulneráveis que percebemos Deus se revelar em nosso coração. Rapidinho costumamos correr para a sua presença, não é verdade? E é aí que Deus começa a revelar o que estava oculto. É importante aqui avaliar e considerar que você pode também estar errada e o outro pode estar correto, diante de muitas lutas que você vem aí desbravando. Nós precisamos aprender a nos desprender de muitas falsas verdades para abraçar o que Deus fala ser correto. Deus não tem o objetivo de nos expor e causar danos ao trazer luz a estas nossas fraquezas, mas é para que possamos ser curadas. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos dele não são os nossos. E o convite é esse, para que possamos abraçar a cura. Quando cita em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10, que em resumo fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, assim como fala que quando somos fracas é que somos fortes. Não estranhe essa fala. Esse livro está balizado na palavra do Senhor e é como aplicar em nosso universo feminino. Ser cristã é andar contra o que o mundo tem definido para nós, querida mulher. É andar contra o fluxo. É realmente você abrir mão do padrão definido, cobrado, quando você se desliga destas expectativas e você passa a se preocupar mais com a sua autocura, entendendo que você é filha enxertada na videira, amarrada aqui para se manter e dali, daquela junção, um DNA cruza com o outro num fluxo lindo, que a própria natureza mostra que muitas vezes os frutos que são enxertados são melhores. Nós somos muito melhores do que nós podemos imaginar, porque nós carregamos o DNA de Jesus, que é nossa videira. O Criador, o nosso agricultor é Deus.
E Ele é aquele Pai que cuida, Ele disciplina. Querida mulher, podemos deixar aqui para você, quero deixar na verdade aqui para você o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que fala de dupla honra. Se coloque para ler a palavra de Deus. Eu vou te deixar aqui na curiosidade para saber mais ou voltar nessa leitura, porque eu quero te instigar, porque a Bíblia é o único livro que se lê na presença do autor. Sim, ele se revela no teu espírito quando você lê. Muitas vezes um versículo vai falar a vida inteira com você de maneiras diferentes. Isso é maravilhoso. Não negue a sua história de vida. Você tem um testemunho lindo que pode ser referência para muitas mulheres. E certamente a sua maior dor será onde Deus quer te usar para levar cura. Abrace sua origem, seja qual for. E para isso vai ser fundamental o estabelecimento do auto-perdão e do perdão. Ao ressignificar e fazer diferente, porque o nosso Deus, ele é o Deus de recomeços. Entendendo que Jesus é o centro. E estas podas, estas fraquezas e estes recomeços fazem parte da vida de todas nós mulheres, dentro da realidade de cada uma. Que você possa ter sido muito ministrada e que você possa estar cada vez mais entendendo a importância de estar na intimidade junto com o Pai, aceitando deixar cair por terra crenças que você levou até hoje como verdades, porque o Senhor Jesus, ele é o Evangelho. Que você fique com Deus. É uma honra estar aqui caminhando com vocês. Um grande beijo.